Seja muito bem-vindo ao Delísula Cast. No episódio de hoje teremos uma conversa super interessante com Guilherme Machado, que é mais conhecido nas redes sociais como o meu conselheiro. Guilherme é um dos maiores mentores do Brasil em relacionamentos, e sua voz tornou referência para milhões de mulheres que buscam acolhimento e força emocional. O projeto Meu Conselheiro já impactou mais de 4 milhões de mulheres com métodos como o ERA e o Emocionalmente Blindado. Suas mentorias, eventos e imersões transformam vidas, consolidando-o como um dos principais nomes em consciência emocional feminina no país. Com vocês, o Meu Conselheiro no Delísula Cast. Olá pessoal, eu sou Alberto Delísula. E eu sou Valéria Delísula. Onde você está, Valerinha? No Delísula Cast. E hoje com a ilustre presença do meu conselheiro, Guilherme Machado. Valeu demais pela sua presença. Uma alegria Seja demais. muito bem-vindo. Muito obrigado. Agora, antes da gente começar com a devida introdução, a gente tem um presente dos nossos patrocinadores, Olha aí. que é o Hidromel Philip Mead, que é um presente para você. Na verdade, hidromel não é licor, é um vinho do mel. Cara, E a É gente uma tem um delícia. cupom, né, E Valerinha? tem vários sabores. Esse aí eu acho que é o tradicional e o De cacau. de cacau. Muito bons. E qual que é o nosso cupom? Delcast tá aí na sua tela, o QR Code, basta você apontar, você tem 10% de desconto. Exatamente, 10% de desconto, presentão. Eu ia falar presentão de Páscoa, mas não sei, ninguém dá hidromel na Páscoa, não. Vai que? Vai que. Melhor do que um ovo de Páscoa que você vai engordar. E que é 100 conto e vem quase nada de chocolate. Pois é, isso aí muito melhor o investimento. E olha, Muito e legal. olha o capricho aqui, pessoal. Você que tá aí em casa, no seu trabalho, na sua casa, olha o capricho da embalagem. E se o líquido for tão bom quanto a embalagem, E será? É, com e será, hein? Nós Depois vamos você tirar um conta pra ver pra hoje gente. aqui, pode ser? Um golinho? Não pode. Não pode por conta No das Conar. regras do Não, Conar. depois. Ah, depois. Ah, depois? Ah, então, ó, É você que manda. fiquem com inveja. Você que tá em casa, daqui a pouco a gente vai tomar. Ah, isso aí. Exatamente. Let's go. E o interessante é que é muito difícil achar hidromel que não é feito de forma, de uma forma mais científica. Que o pessoal geralmente faz uma coisa tão caseira, que cada hidromel dá um gosto diferente, entendeu? Esse é mega padronizado, ganhou já um monte de prêmio. E aí, então, espero que você goste. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental e relacionamento. Tem um tempo que você está trabalhando aí, você que está se especializando inicialmente como coach, agora mais como psicoterapeuta, trabalhando com questões emocionais e relacionamento. No seu trabalho, em que momento você percebeu essa conexão entre saúde mental e os relacionamentos e os problemas de relacionamento? Foi quando, primeiramente, é uma alegria para mim estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu comecei a perceber, a olhar além das perguntas. Porque, por exemplo, uma mulher que se sente muito mal ou fica ansiosa quando ela manda uma mensagem pro cara, o cara visualiza e não responde. Você que já sentiu aquele frio na barriga quando você mandou uma mensagem e o cara não respondeu, e ela começa a ficar ansiosa. Por qual motivo isso acontece? Existem estudos que comprovam que quando você sente isso, fatores como uma jornada dupla de trabalho, vulnerabilidade ou quebra de expectativa aumentam os níveis de ansiedade de uma mulher ou de qualquer pessoa. Então, quando ela sente essa mesma sensação, na verdade são gatilhos que estão sendo acionados que fazem ela se sentir invisível de novo. Ou seja, eu nunca consegui a atenção do meu pai, ou meu ex-marido ou meu ex-namorado não me via, e o simples fato de esse cara demorar para me responder ativa tudo isso em mim. Quando eu percebi que o comportamento ansioso ele era desencadeado em situações pequenas, eu pensei, existe algo por trás que as pessoas não estão vendo. E foi aí que eu me posicionei para ser o cara que traz a saúde mental, o resgate da mentalidade, da mente dessas pessoas que sofrem com relacionamentos tóxicos e abusivos. E não só entregar um metiolate para a pessoa. Pô, faz essa aula aqui que você vai conseguir resolver essa parada. Não, vamos se aprofundar para entender o motivo. Ou seja, aquilo que aparece lá no relacionamento, na verdade, quando você vai buscando, a raiz está lá atrás, né? Exatamente. E muitas pessoas fogem de se aprofundar porque dói olhar para suas feridas. Dói olhar para as nossas sombras. Se dói. Mas quando você percebe que você está repetindo o mesmo padrão e isso não muda, é um momento sim de você buscar uma ajuda profissional para isso.
Aí as pessoas têm a mania sempre de culpabilizar o outro, né? Fala assim, mas eu só arrumo gente que não presta. Mas o outro. E aí ela não olha. Por que que ela está repetindo esses padrões, né? É Sim. justamente porque não enfrentou esses fantasmas aí que precisam ser Exatamente. enfrentados. Até porque o problema nunca foi o cara. O problema nunca foi o homem. Foi sim, e sim como você se enxerga, como você se posiciona em relação ao seu trabalho, suas amizades, seus relacionamentos. Porque as pessoas só fazem o que a gente permite. O seu relacionamento é um reflexo de como você se vê. Você não busca mais respostas, você é a resposta. E quando eu vejo a sua audiência, as mulheres interagindo com você, eu sempre vi muitas mulheres interessadas em achar o amor da vida delas, ou parar de ter coisa casual, ter uma coisa mais profunda, os pilares, né, de um bom relacionamento. Existem também nas suas mentoradas, nas pessoas que você atende, você também faz atendimento individual. Sim. Existem pessoas também que estão buscando orientação sobre dependência emocional, ou seja, a mulher, ela já está com um cara, e só que ela tem um relacionamento tóxico com ele, dependência emocional. Essas mulheres também te buscam. Com certeza. Eu vejo da seguinte maneira: tem pessoas que já têm consciência de que tem a dependência emocional e pessoas que não fazem ideia nem do que é a dependência emocional. Ela só se vê se entregando demais, se doando demais na relação e não entende o porquê. Na cabeça dela é porque ela ama demais aquele cara. Mas isso é uma doença e a dependência emocional ela é tão forte assim como qualquer dependência e qualquer vício, porque fica no mesmo lugar da pessoa que tem o vício em cocaína, ou em cerveja, ou álcool, ou qualquer outra droga. Aquilo se torna uma droga para a pessoa, ela se torna abstinente. Por quê? Quando existe uma superconexão no início, existe o famoso love bomb. O cara bombardeia a mulher ali com muita entrega, elogios, ela entendeu o ponto fraco da mulher, então ele fala o que ela quer ouvir. Então isso aqui, isso é uma superdose de dopamina que ele dá para ela. E o que acontece com o viciado quando você tira a droga? Ele fica desesperado. Então, um relacionamento onde tem uma entrega que é instável, o mecanismo é o mesmo. Ela se doa, se doa, se doa, se doa e nunca recebe. Quando ela recebe, meu Deus, eu consegui o que eu queria. Louco isso, né? É. Essa dinâmica, ela é muito perigosa. Sim, total. Porque eu acredito que em terapia, quando a gente começa a se aprofundar nas camadas, a gente consegue fazer um trabalho para ressignificar várias narrativas que ela se contou durante a vida toda. Não é que em um atendimento ou com um curso essa pessoa vai conseguir curar, é um processo. Primeiro tem o despertar da consciência. Poxa, eu tenho dependência emocional. Qual é o primeiro passo, por exemplo, para sair de um relacionamento tóxico ou abusivo? Quantas e quantas mulheres que estão nos assistindo aqui que estão em um relacionamento tóxico e abusivo e não têm força para sair, porque elas são totalmente dependentes. Então, o processo que o meu conselheiro usa é: você tem consciência de que você é dependente emocional? Não tinha, agora tem. Qual é o primeiro passo? Você se fortalecer. Você se enxergar de forma valiosa. Você trabalhar sua autoestima, seu amor próprio. Porque aí você tem força emocional para se desassociar primeiro mentalmente desse cara. Para depois ela conseguir se inclinar para a ideia de que ela pode ser feliz com outra pessoa e que o amor que ele recebe dela não é amor, é doença, e que um amor genuíno ele tem entrega das duas partes. Então ela vai tomando consciência de que existe uma vida saudável e leve. É uma caminhada, É uma né? caminhada. Então ela tem que entender que é um processo doloroso, mas que vai ser libertador. Porque no final das contas, às vezes precisa doer uma vez para não doer nunca mais. E você usa muito a metáfora da borboleta, né? Porque que é a sua comunidade, né? Aham. Mas por quê? Então, a borboleta, não sei se vocês sabem, quando a lagarta ela entra em estado de crisálida. Você concorda comigo que, pô, tá ali o casulo. Se eu for com um bisturi ali, depois que as asas estão prontas, eu vou ajudar. Ela não precisa se esforçar tanto para sair do casulo, sim ou não? Uhum, Vocês concordam com isso? concordo. Não, ela morre, né? Eu acho. Não, aí que tá o problema. Às vezes você está em um casulo e você permite que outras pessoas, na intenção de te ajudar, venham com bisturi e corte seu casulo. Mas o que acontece é que o seu estado de crisálida, enquanto você está no casulo, é o momento em que seu corpo bombeia sangue para suas asas, para você fortalecer e conseguir romper o casulo sozinho. Se você corta esse casulo, você interrompe o processo.
Então, a minha intenção quando uma aluna entra no método ERA ou em qualquer processo de mentoria é voltar ela para o casulo, para que ela possa fortalecer as asas dela de novo e voar. E tem mulheres que já estão decididas a terminar um casamento, tão decididas, e elas estão querendo apenas fazer psicoterapia para poder ter coragem de encerrar esse relacionamento? Sim, tem muitas pessoas que precisam dessa validação. Porque elas não têm esse apoio na família, não têm apoio de amigas. Por exemplo, uma amiga que é frustrada porque não é casada. E ela é casada, mas é infeliz. A amiga frustrada gostaria de ter um casamento, às vezes, como o dela. Mas ela não sabe o que ela está passando. Porque as pessoas não são nossas, elas estão conosco. Talvez a missão daquele cara na vida dela foi até ali. E tá tudo bem, é muito melhor ela ser feliz e se reconstruir de novo sozinha do que ela viver uma vida que ela não está satisfeita, entende? Existem também mulheres que buscam restaurar casamento? Existem. Porque no final das contas, ao meu ver, são ruídos na comunicação. Tem muita mulher que me procura e fala: ah, meu marido tá diferente comigo, ele não me procura mais, ele perdeu aquele encanto. E aí eu pergunto pra ela: mas você tem o mesmo encanto que você tinha por ele quando vocês começaram? Não, é diferente. Falei: pois é, talvez vocês podem mudar a dinâmica do relacionamento de vocês, mas a mudança pode começar em você. Mas por que ele não tem que fazer nada? Falei: mas quem me procurou foi você. Se você é a parte que despertou que precisa de uma mudança, que tal você ser a mudança que você busca no parceiro? Agora, quando você muda a dinâmica do relacionamento, você se esforça, você também se torna uma mulher independente dele. Em que sentido? Pô, você começa a treinar, você começa a cuidar da sua saúde, você tem um hobby, você tem amigas, você tem uma vida ativa, seu marido, sua mulher tá diferente. Ele vai querer fazer parte, porque ele não conhece essa versão sua, que você resolveu construir mesmo depois de mais velha. Entende? Isso vai fazer com que ele se apaixone por você de novo. E admiração é tudo, né? Admiração Se perder é a tudo. admiração, já era. Acabou. E ambas as partes, porque Sim. o que mais acontece? Mulher casadas que me procuram para restaurar o casamento. Eu apresento para ela uma nova versão dela que ela nem imagina que existia dentro dela. Aí ela começa a se apaixonar por essa nova versão. Adivinha o que acontece depois de 3 meses? Termina com o cara. Ela quer terminar com o cara, porque ela evoluiu e o cara ficou no mesmo lugar. Louco isso, né? Eu já vi você comentando sobre a questão da mulher poder se dar presentes. De não um presente material, por exemplo, vou se permitir experiências agradáveis. E o quanto que essas mulheres que estão nesses relacionamentos ruins, o quanto que elas têm dificuldade de perceber que elas merecem, sei lá, um dia ir pro spa, ou um dia ir pro salão, um dia ir pro cinema. E é comum essas Só vai mulheres deixando de fazer o que gosta, né? E vai vivendo uma vida totalmente no automático, né? Sim. não autêntica, né? Você que vive dizendo que eu não tenho tempo para isso. Não é que você não tem tempo, isso não é prioridade para você. Como é que eu quero amor se eu não me dou amor? Como é que eu quero ter aquilo que eu não sou? Esse processo se chama chocolate emocional. Eu batizei de chocolate emocional, que são pequenos atos de gentileza, de autogentileza que você pode fazer por você. Porque, imagina só, a mulher trabalha em 2 turnos, ou ela é CEO da empresa dela. Ela tem que lidar com muitas coisas o dia inteiro, tomar muitas decisões. Ela está sempre apagando incêndio. E ela não se dá esses momentos para ela. A mente dela faz ela se sentir como uma escrava do próprio negócio. Então, quando ela se conecta com um cara que tira ela dessa realidade caótica, é o momento em que ela se sente viva. E se esse cara ele tem uma vida ativa, se ele é um cara legal, ele tem um hobby dele, ele é um cara que tem uma vida social boa, tem amigos, ele sai, ele se diverte, e ele também se interessa por ela, pela série que ela gosta, pelo livro que ela lê, pelos sonhos dela, então ela passa a gostar muito mais dela nas lentes dele. Então, perder ele não significa apenas perder ele, significa perder as lentes. Ou seja, a pergunta que fica é: as suas lentes fazem com que você enxergue o mundo mais colorido ou em preto e branco? O problema está na lente. E é interessante que tem uma frase que eu atendo muita gente que tem problema de dependência química. E tem uma frase que eu uso nos meus atendimentos que eu acho que tem muito a ver com algo que você fala. Que eu falo: tem alguma coisa que você adorava fazer e que você eventualmente não faz mais? Porque é comum a droga acabar assumindo todos os hábitos da pessoa, enfim. E é muito comum
ter pessoas que nem sabem mais falar o que, que gosta de fazer, o que, que não gosta. Tipo, se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo, qual lugar seria, a pessoa fica paralisada. É comum as suas clientes surgirem com essa demanda? E o que, que você fala para a pessoa que, por exemplo, não consegue ter um hobby, não consegue... É porque ela está tão imersa ali naquele relacionamento abusivo, né? Que ela já não consegue sair daquilo ali. É que às vezes é nem a questão de ser abusivo, por exemplo. Às vezes a pessoa vive pelos filhos a vida toda, por exemplo, e separou. Tá querendo recomeçar, nem consegue mais nada, os filhos já estão na faculdade, e, enfim. Sempre viveu em prol do relacionamento, Sempre né? viveu em prol do relacionamento, em prol dos outros. O primeiro ponto que eu vejo é que você tem a vida que tolera. Então, quando eu pergunto para a pessoa, até quando você quer viver essa vida medíocre? Porque isso ninguém vai fazer por você. Dói quando elas ouvem isso, dói, mas que bom que dói. Porque falar o que elas querem ouvir, todo mundo fala. Eu não estou aqui para falar o que elas querem ouvir. Estou aqui para falar o que elas precisam. E como mentor, como treinador emocional, eu quero te mostrar que as suas ações inconsequentes, elas têm... Desculpa. As suas ações, essas repetições de padrões, elas têm consequências que são graves e que muitas vezes são irreversíveis. Porque você que se permitiu viver num relacionamento tóxico e abusivo porque você não sabia que tinha dependência emocional é um cenário. Agora que você sabe que você tem e mesmo assim permanece, aí é uma escolha. Nós escolhemos escolhas. Nós temos a oportunidade de fazer boas escolhas todos os dias da nossa vida, desde o momento em que a gente acorda. Então, se hoje ela escolheu me ouvir e se dar uma nova chance, faça, se entregue. Porque o medo do novo paralisa as pessoas. O medo do novo é porque o novo é associado a uma dor. O que é uma dor para você? Uma dor? Como você definiria uma dor? Dor seria um incômodo que eu sinto, cuja mensuração é totalmente subjetiva e que me leva a um desconforto que pode ser tolerável ou não. E para você, o que é dor? Dor vai ser aquilo que só eu consigo mensurar, de fato, e que eu sinto que está doendo e que, por mais que eu explique para as pessoas, elas não vão saber porque não vão estar na minha pele. Pode ser uma dor emocional ou física. Eu tenho uma teoria sobre a dor que é fantástica. Que a dor é o contrário daquilo que a gente conhece. Se eu não conheço, eu vou passar por uma dor ou desconforto. A dor de viajar sozinha pela primeira vez. A dor de sair de um relacionamento que te machucou a vida inteira e você não sabia como é. A dor de, depois de muitos anos em um relacionamento, ou você que é viúva, ou você que se separou, eu não sei como é que vai ser a primeira vez, como é que vai ser a primeira noite, como é que vai ser o primeiro beijo. O medo do desconhecido, O medo né? do desconhecido. E aí essa pessoa se arrisca, ela tem um impulso que eu entrego para ela dentro dos meus métodos, aí ela vai lá e passa por aquela dor, e não é nada daquilo que ela pensou. Eu consigo viajar sozinha, eu consigo me relacionar de novo, eu consigo amar e ser amada de novo. Aí vem o amor e te liberta. Portanto, a dor é uma grande sorte quando, ao invés de você se colocar no papel de vítima, você a enxerga como uma oportunidade de aprender. É a oportunidade de desenvolver competência, né? Desenvolver Exatamente. competência, repertório E nunca é comportamental. tarde para você desenvolver habilidades e competências, porque eu sempre pergunto, como é que você quer viver de agora para frente? Você quer viver repetindo o mesmo padrão, com a vida mediana, ou você quer se permitir viver novas experiências? Porque o que eu mais recebo é, eu tô velha demais para isso. Ou eu só me conecto com homens mais novos, porque os homens mais velhos ou da minha idade não querem nada comigo. Então essa mulher, ela é bem-sucedida em todas as áreas da vida dela. Mas esse hipercontrole impede que ela se conecte com alguém de verdade. Por quê? A mulher que é bem-sucedida, ela controla o shape dela, ela controla os funcionários, o lifestyle, tudo. E aí quando ela conhece um cara, o que ela quer fazer? Ela quer pegar esse cara como se fosse uma areia. O que acontece se eu tiver um monte de areia na minha mão e apertar? Escorre. Escorre. Então ela sufoca a oportunidade que ela tem de estar com alguém. Esse autocontrole dela, ela começa a analisar todo o passo que o cara dá. Por quê? É uma maneira de criar um escudo para antecipar um possível ataque do cara. Ou seja, esse cara não vai me machucar não. Quem ele acha que ele é para me ignorar? Eu vou rejeitar antes que ele me rejeite.
E quando ela tá fazendo isso, ao invés de soltar um pouco mais, porque quando ela solta, ela permite que o cara se mostre de verdadeira, de maneira genuína para ela. Uhum. E ela se permite ser surpreendida positivamente pela vida. Porque o relacionamento que ela merece não necessariamente é o relacionamento que ela quer. Porque o que ela quis a vida inteira não funcionou. Se permita novos quereres. Quereres, existe essa palavra? Quereres? Sim, sim. A gente tá com algumas perguntas, né? Que a gente abriu a Tem caixinha. algumas perguntas aqui A gente interessantes. podia Você tá com fazer alguma- Se permita um novo querer. Ficou mais bonito, né? É bonito, bonito. Espírito bom querer. Assim, eu Inclusive- gostei do Quereres porque me remete a Caetano Veloso. Ai, olha. Né? Então vamos manter Aquela o querer. música. Então. Aí vamos tem uma aqui fazer que eu gostei muito, que tem a ver, inclusive, com essa que a gente tá conversando agora. Porque mesmo sabendo que não vai dar certo, ainda queremos tentar. Eu acho que essa pergunta tem duas perguntas embutidas aí, sabe? Porque dá a impressão tanto da pessoa que quer insistir com o relacionamento, que ela sabe que não dá certo, dando murro em ponta de faca. Né? quanto a pessoa que quer ter esperança de um relacionamento, né? E o que você poderia falar para essa pessoa que, mesmo sabendo que não dá certo, a gente ainda quer tentar? Na psicologia, existe um termo chamado viés do custo irrecuperável. Imagina um jogador de pôquer. Ele apostou R$ 50 e voltou 200. Ele apostou 150, voltou 800. Aí ele pensou, se eu entrei com 50 e fiz 800, eu vou apostar os 700. Bom, perde os 700. Ele aposta mais 100, perdeu tudo. Aí ele pensa, se eu entrei com 50 e fiz 800, eu vou colocar mais 50 que não vai dar nada. Coloca mais 50, coloca mais 100. E quando ele se dá conta, eu continuo investindo para justificar a falha do investimento inicial. E isso acontece onde? No trabalho, no casamento. Porque eu tô há 20 anos nessa empresa. Eu não vou sair agora, senão eu perco a aposentadoria. Eu tô há tantos anos nesse casamento, se eu sair agora, eu perco todos os anos que eu passei infeliz. E aí, às vezes, o cara tem um super talento, ou você, mulher, tem um super talento para empreender, para viver do seu propósito, mas você tá presa em uma empresa que não te valoriza, em uma empresa que te mata aos poucos, você vendendo o seu tempo de forma muito barata. A mesma coisa no casamento. Seu casamento já tá falido, vocês dois já estão dormindo como amigos, só tem um rótulo de casamento. Os dois estão infelizes, porque viés do custo irrecuperável. Eu permaneço para justificar a falha do investimento inicial. Então, essa mulher que insiste mesmo sabendo que não dá certo, pode ser que ela esteja no looping do viés do custo irrecuperável ou a síndrome da salvadora. Porque ela viu um vislumbre naquele cara de um potencial parceiro e ela quer tentar fazer com que ele seja aquilo que ela criou na mente dele. E é engraçado que até mesmo na literatura, esse arquétipo do cara fora da lei e da mulher Precisa ser consertado, que né? que vai consertar esse cara. Isso aparece muito nas telas, né? No cinema e na literatura. Legal você trazer esse ponto aí, porque em um filme, qual é o cara mais sexy do filme? É o bonzinho ou é o bandido? Sempre o bad boy, né? É Sempre o sempre. bad boy. Mas você Loucura. falou aí do custo Custo irrecuperável. irrecuperável. Eu me lembrei de uma amiga que ela tá em um casamento também de muitos anos. E eu já falei para ela, por que você não separa e tudo? Porque é algo já bem irrecuperável, né? E ela me falou exatamente isso que você disse, que ela pensa assim, mas depois de tantos anos, eu começar de novo, que preguiça. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que baixar aplicativo e tudo. Poxa, mas ela tem que tentar, não é mesmo? Vai ficar Claro. levando isso até quando? Exatamente. Esse casamento que ela sabe que é fadado ao fracasso, que ela já tentou várias vezes recuperar isso daí, né? O preço que ela paga permanecendo no relacionamento falido, ele é alto porque o tempo é a única moeda de troca que não volta. Total. Se essa pessoa não sabe o valor do tempo, pergunta pro cara que chegou em segundo lugar. Tem, inclusive, agora tem outro comentário aqui, que a gente fala de saúde mental, como que algumas mulheres, às vezes, se sujeitam a isso, né? A mulher colocou aqui, ó, mas claro que ela tá identificando que tá errado. Tu conhece a pessoa e começa a conversar numa boa. Ao passar alguns dias, a pessoa manda mensagem pedindo dinheiro pro remédio da filha. O que leva a ser assim? Cara de pau, hein? Cara de pau, né? O que leva a ele ser assim, É ele a ser assim. ele identificou que ela aceita qualquer coisa. Ele identificou
Ou ele jogou um lenço para ver o que ela faz. Porque muitas mulheres que não se sentem merecedoras, elas usam o artifício do financeiro para comprar afeto. Por qual motivo eu estou dizendo isso? Eu atendi uma aluna, incrível ela, na mentoria Premium. E aí ela me contou uma história de que ela ajudava uma pessoa da família, e ela com o financeiro. E aí ela comentou por alto, assim, de forma muito sutil, e eu captei que aquilo incomodava ela de acordo com a linguagem corporal dela. Falei, quanto você manda para essa pessoa por mês? Ah, tanto. Falei, o quê? Mas por quê que você manda isso? Ela, não, porque eu posso ajudar e tal. Quando eu fui me aprofundar, ela comprava afeto. Era a maneira de se sentir amada. E aí, a primeira tarefa que eu passei para ela foi virar para essa pessoa e falar que não iria ajudar mais. Essa mulher teve ataque de ansiedade, essa mulher ficou nervosa. E se preparou para essa conversa, preocupou todo mundo. E quando ela teve a conversa, a pessoa que recebia a ajuda falou, não, mas a gente só aceita a sua ajuda porque você disse que não tinha problema. A gente te ama do mesmo jeito. Ou seja, ela não precisou comprar afeto. Na cabeça dela era a forma que ela tinha. Exatamente. Aqui ela se curou através desse exercício e ela começou a se dar amor. O amor que ela tentava comprar. Então, existe muito isso. Tem uma mulher que eu estou atendendo também, que o cara pediu umas vacas para ela. E ela que comprei uma vaca para ele, que comprei isso aqui para ele. Eu falei, já vi o cara pedindo mais vaca. Vaca. Esquisito. E a pessoa compra, por quê? Porque o cara vem com um discurso, com a narrativa, ele dá carinho. Ah, eu queria tanto comprar tal coisa. A mulher não se importa com isso. Principalmente a mulher que tem muito dinheiro. O dinheiro é insignificante, entre aspas, para quem sabe fazer muito dinheiro. O amor é muito mais importante, muito mais impactante. Então, o financeiro é o de menos. E às vezes o cara nem pede, né? Às vezes ela dá. Ela já vai lá, Ela e dá. compra, você tá precisando, né? Toma aqui pra você. Já me Aconteceu ofereceram isso com uma 50 amiga. mil reais para eu jantar com a mulher. Sério? Ainda bem que ela não ofereceu 100. Tô brincando. Ela falou assim, eu não quero fazer nada com você. Não quero transar, não quero beijar. Só quero me sentir mulher e que você puxa a cadeira para eu sentar e paga a conta. Eu acho interessante estar comentando sobre isso. Eu vi não sei que influenciador que comentou que tem uns fenômenos que eu, por ser velho, sou pessoa velha. Eu já estou Não é admitindo velha, que nada. sou velho. Tá doido. Uma criança. Ok, mas o que acontece? Tem certas coisas que eu não entendo direito. E eu não entendia direito, ainda não entendo muito, essa questão, por exemplo, do OnlyFans. Pô, pornografia, mas tem internet. O cara digitar, se você quiser ver um elefante transando com uma mulher, um cara e um velho, você consegue achar. Ainda mais agora com o IA. Pô, mas dá pra colocar até um Pokémon nesse negócio. Mas eu ficava intrigado. Por que o cara vai pagar uma assinatura de uma conta de OnlyFans, sabe, coisa assim. Aí eu vi alguém comentando na internet que esses serviços, até mesmo esses serviços da mulher se exibir na câmera exclusivamente pro cara, não sei o quê, e OnlyFans, que é muito mais uma coisa para dar atenção pro cara, ou seja, é muito mais o cara que ter uma necessidade de ter uma companhia e uma interação real do que pornografia. É. E isso para mim foi muito chocante. É porque é específico. Porque pornografia por pornografia, ele tem acesso de forma gratuita. Mas aquela mulher que ele deseja, que ele tem um fetiche, que abre uma oportunidade de ele ter um contato com ela mais íntimo, mesmo que seja Personalíssimo, ver... né? Ela manda mensagenzinha. Ixi, eu tenho conhecidas que faturam milhões, cara, por Mas mês. era só um jantar, tá? Ela no meu... Não, mas eu tô Você falando fez essa comparação Não, aí. mas não, comparação não é pois comparação. é, sabe? do jantar ao OnlyFans. Não, pera você aí, eu tô sentiu falando que a demanda é a mesma, é uma demanda por atenção. É Mas era carência. só pra jantar mesmo? No discurso, sim. Tá, vai Você saber, não foi, né? não? Não. Passa o contato do Bertinho. Ah, tá ligado. Cinquentinha do nada, só pra jantar, né? Não tem problema, se for só jantar. É. Comer apenas comida. E ela é linda, mulher. E eu acho Opa, interessante. não, aí já não. É muito bonita? Não, Mas mais bonita que essa que não tem, não. muito boa. Saiu bem. Mas aí eu acho muito intrigante isso, o quanto que muito daquilo que a gente acha que é pornografia, na verdade, é a pessoa querendo alguém para conversar.
E eu já vi cara Carência, né? comentando que contrata prostituta pra conversar, cara. É sim, eu já atendi muitas garotas de programa. E elas me dizem muito isso. Tem cara que me contrata pra ficar conversando. Tem cara que me coisa, contrata né? pra. Porque elas. Por qual motivo algumas garotas de programa já me contrataram? Porque elas queriam fidelizar clientes milionários. Só o sexo não bastava ali. Ah, tá. Então, Gui, como eu posso fazer com que esse cara me priorize ou até aumentar o valor que eu iria cobrar no meu cachê? E aí eu ensinei para elas uma técnica chamada felicidade suprema, que é simplesmente dar colo pro cara. O cara foi ali, fez o que ele queria, fez. Agora pega esse cara, coloca no seu peito, faz um carinho nele. Evidencia as qualidades que você gosta dele. Tem cara que chorava. Tem mulher que, tipo, aumentou de 900 o cachê para 5.000. Que ganhou carro, que ganhou investimento em um empreendimento que ela queria. Por quê? Porque o que o cara não teve da mãe, ele tem dela. Olha que louco. Então, quando ela faz a felicidade suprema, ela tá abraçando não o cara, ela tá abraçando a criança interior do cara. Não é ela ser melhor de cama. Não, nem porque essa mulher que se propõe a fazer esse tipo de trabalho, ela investe também em conhecimento para alta performance entre quatro paredes. Mas não é só isso. Tanto que aos homens que estão assistindo que já tiveram experiência de ir na boate azul. Você paga não para aquela que é gostosa, mas para aquela que te dá atenção. Para aquela que é carinhosa com você, para aquela que sabe conversar. Não para aquela que se acha a top, é tanto. Não, o cara... Porque é uma troca de energia, além de tudo. E a pessoa sente. Entende? Louco isso, né? Muito. Não é. Mais perguntas aí? Tem mais perguntas aqui. Eu tenho uma aqui boa também. Eu quero saber a sua, então. Em aplicativos, os homens só querem sexo. Eu quero um namorado. Onde conseguir? Você pode conseguir um namorado em todos os lugares, desde que você se posicione para isso. A sua visão, ela tem que estar calibrada para enxergar as coisas boas, não as coisas ruins. Quando eu falo sobre saúde mental, eu relaciono a traumas e a comportamento de escassez. Se eu pergunto para uma mulher várias vezes o que todo homem é, ela só traz para mim adjetivos negativos, como cachorro, safado, traidor, e muito mais, é isso que ela está atraindo, porque você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Se essa mulher começa a se curar emocionalmente e calibra isso para positivo, eu vou entrar no aplicativo na intenção de, número 1, desenvolver minha comunicação. Número 2, verificar características, princípios, valores que eu busco em um homem e vou me conectar com um homem compatível e mais parecido com isso. Então, aquele cara que não está compatível com isso, ela só elimina. Assim como você tem a oportunidade de passar para a direita e para a esquerda só pelo estereótipo físico, você pode também se esforçar para ler a biografia do cara. Você acha que ela tem que colocar na biografia que ela quer um namorado? Eu acredito que não, porque demonstra muito desespero. É, né? Então, eu quero entrar no aplicativo, eu quero um namorado, não quero só sexo. É só você não dar atenção para quem tá indo falar com você com essa intenção mais sexual. Ponto. Caprichar na bio. Mas também não pode colocar assim, quero um namorado. Não, Pra não mostrar desespero. não é que não pode, mas existem maneiras mais interessantes se você chamar a atenção de um cara que quer um relacionamento. Colocando uma pergunta, por exemplo. Porque se você já tá no aplicativo, você já tá em busca de um relacionamento. É o mesmo que ir numa quadra de futebol, falar que eu quero ir jogar futebol. Não, eu já tô lá porque eu quero. Quando você fala colocar perguntas, é colocar na própria bio. Na Eu achei própria que era bio. colocar no chat com a pessoa. Ela pode ter uma pergunta na bio para chamar a atenção de um cara interessado em ler biografias, mas também ela pode e deve ter perguntas estratégicas para validar características. E isso eu ensino dentro do Conversa que Conectam. Então você que está sem tempo para se conectar e não sabe o que perguntar para os caras, lá dentro tem esse tipo de pergunta. Como saber se esse cara quer um relacionamento? Como saber quais são as intenções dele? Imagina você entrar em um aplicativo ou conversar com qualquer cara sem estar no escuro. Sem ficar só esperando para descobrir se ele quer ou não. Em 3 perguntinhas você já valida. Não, esse cara aqui eu vou prosseguir a conversa com ele. Então, tá vendo? Ó, sigam o meu conselheiro pra você ter essas dicas isso lá, aí. né? E tem mais perguntas aqui, ó. Tô ficando com um cara há 2 anos e ele não me assume. O que fazer? Pô, mas ficando há 2 anos? O que é ficando 2 Que anos? isso? Existe ficando 2 anos? Ficante de 2 anos? Complicado, Rola né? muito isso, Guilherme? Claro, muito mais. De 3, 4, 5 anos. Ficante? Ficante. Que isso?
Na verdade, Foi outro planeta. ele nunca vai assumir ela. Não vai. Nunca. Eu vou te falar que eu nunca entendi direito o que é ficante. Sabe por quê? Porque quando as pessoas falam de ficante... Eu já vi pessoas Não, se eu te contar os... cobrando fidelidade de ficante. Exatamente. Então me conta aí, o que você... Não, se eu te contar os nomes que estão falando, você vai surtar. Agora já existe um tal de ficante premium. E tem outro que me dá... Você viram? Eu arrepiei. Vocês não vão acreditar. Conversante. O que é Conversante. conversante? Eu achei top. O que é o conversante? É antes do ficante. É o amigo arroz. Que é o que você Sei só lá conversa. que porra que é essa, cara. Você Porque conversa, quando eu era conversa. mais E jovem... meu conversante sumiu. O que fazer? Conversante? Não era contatinho? Sei lá o que é isso. Só sei que dá vontade de dar um sacode nessas mulheres, que é macaca velha já. É mulher de 40, 50 anos falando de conversante. Conversante Eu fico é foda. tentando entender, mas... E você parou no tempo? Porque, na verdade, não é amigo. Conversante é dose. Não tem interesse em comum pra ser um amigo, uma amiga. Não tem interesse em comum. É um conversante. Não tem interesse sexual. Dá a impressão que é uma pessoa que existe só pra ela desabafar quando ela tá chateada com o ficante prêmio que deu moral mais. isso. E qual que é a diferença Olha as do ficante categorias. pro ficante prêmio? Eu sei lá, eu quero que se lasque esses Pô, você pronomes trouxe todos aí. termos e não tá nos edificando Não, com o eu quero significado. educar pra... Estou conhecendo alguém. Estou namorando, noivando e casando. Até eu Eu sou contra o namorar... noivado. Tem data pra acabar, né? Você é contra o noivado? Aham. Eu acho que do namoro já tem que ir pro casamento. Porque todo legal. mundo... Tem gente que fica noivo aí durante anos. É Então- como se o noivado fosse Um test um drive. namoro mais sério. E eu acho entendi. isso muito esquisito. A gente não ficou noivo. Legal. Nós isso. namoramos 7 Pensamento. anos, foi namoro, casamento. Porque o namoro pra mim já era suficientemente sério É o para noivado. com vistas ao casamento. Sim. Então, o noivado pra mim não fazia sentido, porque senão seria um namoro mais sério. O namoro já era sério o suficiente pra casar. Eu acho muito confuso essa questão do ficante. Porque eu acho que Imagina é o uma... conversante. Porque eu... É um nível de carência tão grande. Se a gente for parar pra pensar, é um nível de carência tão grande que a mulher sofre pelo conversante, pelo ficante, pelo... Entende? Eu lembro muito Aí o conversante do amigo bloqueia, arroz. aí ela... Ai, meu Deus, meu conversante me bloqueou. O amigo arroz. Você lembra do amigo arroz? Amiga, Você não conhece amigo arroz? Não. Meu Deus. Isso é dos anos 80, amigo arroz. É aquele que só acompanha. não foi é a igual mesma, arroz. 80, 90. O arroz? Porque o arroz nunca... Por quê? A teoria do amigo arroz. Você O nunca arroz tá pede um sempre, arroz. Você nunca chega no acompanhado restaurante. de outros... Aí contar de meu arroz. Você nunca pede um arroz. Você pede... vou pedir uma picanha. Vem um arroz. Vou pedir um tropeiro. Vem um arroz. O arroz tá só O arroz só acompanhando. acompanha. Então aquele cara que a mulher conversa ou levava pros lugares e ficava só acompanhando. Meio amigo e tal, amigo arroz e tal. O amigo arroz eu não entendo mais ou menos a Ele existência. não pega ninguém, mas ele tá sempre acompanhando a amiga na festinha. Carrega as coisas, Dá carona. entra na friend zone rapidinho. E Mas fica pra sempre. Mas esse lance friendzone. da mulher que fica com o cara há 2 anos e o cara não assume, ela não se abriu para outras possibilidades. Ela se contentou com muito pouco. Novamente, se aprofundando, olhando para o lado da saúde mental, é um senso de merecimento baixo, por conta de uma rejeição que ela sofreu no passado. Então ela não se sente merecedora do muito, porque talvez ela foi educada a ter o pouco. Ou seja, pode ser que ela tenha ouvido do pai e da mãe, você tem que casar logo, porque homem, tá difícil arrumar homem. E aquilo ficou no subconsciente dela. Então, quando ela se conecta com um cara que faz ela se sentir mulher de novo, mesmo que ele valide poucas características que ela criou, o que ela pensa? É a minha chance de fazer esse cara ficar comigo. Aí Pra eu fica não ficar aceitando as sozinha. migalhas. Aí eu fico aceitando migalha. Senso de merecimento baixo. Total. Né? Mais perguntas aí? Tem umas perguntas aqui, até que você já comentou, mas que eu acho que é interessante a gente falar. Ela colocou aqui, como fazer o homem chegar em mim? Uai. Elas fazem essa pergunta. Eu vejo isso muito acontecer. A mulher pergunta, como fazer o cara chegar em mim? Como se eu fosse ensinar um superpoder pra ela de manipulação via telepatia. Mas você pode incentivar o homem a chegar em você. Dando sinais, jogando o lenço, estando mais aberta. E também analisar se esse cara é compatível com você, no sentido de, pô, esse cara tem um estereótipo que eu gosto.
esse cara se veste da maneira que me atrai, como é que é o comportamento dele? Eu vou fazer contato visual, vou olhar nos olhos, eu vou sorrir. Porque como o homem busca permissão, se ele te olha, você pode olhar de volta e dar um sorriso. Opa, gostei. Aí ele chega, é um incentivo. Não tem como você fazer um homem chegar até você, mas tem como você incentivar. É porque é que você falou, é sempre algo recíproco, né? Porque o cara dá um passo, aí por exemplo, eu cheguei, comentei que ela era bonita, ela veio faz um comentáriozinho de mim. A gente vai, isso vai escalando. Exatamente. Pega na mão, aí se não tirou a mão, aí Pô, opa, peguei na gostou. mãozinha. Inclusive, Pô, não uma tirou a mãozinha. curiosidade, tá? Para nós homens, não sei pra você, mas pra mim quando eu encosto na mão de uma mulher ou pego na mão e ela deixa, é o primeiro sinal de que ela permitiu que eu tivesse uma conexão mais íntima com ela. Porque se já aconteceu de eu sair pra jantar com a mulher e a mulher tá com a mão assim na mesa, eu passar a mão assim e a mulher tipo, tirar a mão. Eu falo, opa, ainda não é o momento. E às vezes quando eu ia levar a mulher embora, ela colocava a mão na minha perna. Aí eu colocava a mão na mão dela. Então, agora ela se sente confortável para que exista um contato. Entende? Então, são sinais que elas podem ver e que, às vezes, eu me pergunto, realmente existiu um apagão na pandemia? Porque elas já viveram isso no passado, quando eram adolescentes. Isso que eu acho que é o mais intrigante isso. É muito louco. É o fenômeno da transitoriedade também para relacionamento, porque, pensa comigo, existem mulheres de 40, 50 anos que perguntam para mim, como saber se ele está interessado em mim? Cara, há 40, 30 anos atrás, você ia no baile e os caras te chamavam para dançar. Você recebia carta, você recebia telefonema. Você se esqueceu de como é um homem demonstrando interesse? Não entra na minha cabeça. Talvez porque eles não façam isso mais, né? Também, eles Nem estão seja meio isso, frouxos. elas sabem, no final das contas. Mas eu, Guilherme, acredito que existe um emburrecimento coletivo. Ah, sim, com Como certeza. essas pessoas, elas não buscam conhecimento, não buscam se socializar, acaba virando o quê? Um bicho do mato. Porque só fica dentro de casa, viciado em dopamina. Falando com 1 milhão de caras que só querem, entre aspas, sexo. É claro que ela não vai se conectar com uma pessoa interessante. Ela também não é interessante. Ela também está sendo invisível, porque ela está se colocando lá. Isso a gente associa ao que? A autorresponsabilidade. Você tem a vida que tolera. E é muito engraçado isso. Você vê pessoas que eu viveram tô os bravo, anos né? 80. As pessoas viveram os anos 80, viveram os anos 90, os anos 70. Viveram A época de ouro. época que, por exemplo, se o cara não tivesse coragem de ligar pra casa da menina, ele nunca ia sair com ninguém na vida. Tá, isso as gerações mais velhas, né? Mas e a nova geração que... Não, sim, mas eu tô falando da mais velha, porque a mais velha hoje também não tá fazendo isso mais, não. É, né? Porque essa nova, não saber nada, eu entendo. Porque eles nasceram muito diferente, é o mundo do chat, é o mundo É verdade, eu tenho amigas da minha idade que falam que os caras não chegam mais, que elas saem, vão pra balada, passam a noite inteira lá e ninguém chega. E na nossa época isso era impensável. Eu já ouvi falar de gente que ia pra balada e dentro da balada começava a conversar com uma menina aplicativo, no né? aplicativo. Eles estão dentro da balada. Ele saía da balada pra ficar com outra mulher. Não, e às vezes, ou até mesmo dentro da balada, tipo, trocava uma ideia, mas pelo aplicativo, tipo, o cara não tinha coragem de levantar. E não, e uma coisa até Tá no camarote? Eu tô aqui. sabe, tipo, não, e eu acho muito mais fácil pro cara, atenção você, é muito mais fácil você conquistar uma mulher pessoalmente do que em aplicativo. Por quê? Vamos lá. Tá, você achou uma menina bonita num restaurante, assim, num pub, sei lá. Se você for conversar com ela, tem concorrência 2 caras naquele momento. No aplicativo são 800, cara. É. A concorrência. Porque tem 2 caras interessados, talvez o cara não tenha coragem de chegar e conversar. Se você tiver coragem de chegar, oi, tudo bem? Posso te conhecer? Pô, isso aí você já entrou na frente de 400 caras. Sim. No aplicativo não tem como você fazer esse tipo de abordagem. Você vai ter que falar um chat igual todo mundo. Faz muito sentido. E quando a gente parar pra pensar, por exemplo, veja bem, associando a saúde mental, o homem que não chega em mulher. Por trás tem insegurança, tem medo da rejeição e falta de habilidade social. Total. Se a mulher gosta de um cara que não tem habilidade social, que tem insegurança e que não tem atitude, o problema tá em quem? No cara que não tem? Não. Está nela por ter um critério de escolha tão ruim. É simples. Porque se
eu mereço um cara que vai me convidar pra sair, que faz questão, que capricha no convite, que escolhe bem o local. Pô, esse cara que eu mereço. Às vezes eu tenho que se lembrar delas, lembrar elas do que elas merecem, de fato. Pô, você merece um cara que não te deixe insegura. Você merece um cara que não te deixe dúvidas. Ponto, que não te desperte ansiedade. Porque esse tipo de cara que faz com que você se questione, será que eu não sou bom o suficiente? Será que eu só sirvo pra sexo? Será que eu sou isso ou aquilo? Ele simplesmente não é pra você. Quando você se torna uma pessoa que é viciada em se desenvolver e abraçar esse autoconhecimento, você não é ignorada porque você simplesmente se torna uma pessoa impossível de ser esquecida. É para isso que eu treino as minhas alunas, para que elas sejam impossíveis de serem esquecidas. Porque o cara teve que se esforçar para convidar para sair, para ter intimidade. Porque ele conquistou aquela oportunidade com aquela mulher. E para o homem é muito importante isso, porque nós crescemos com essa necessidade de conquistar. Nós homens nascemos para prover em um nível que a gente nem entende. Se a mulher falar que acha atraente que um cara dê mortal para trás, ele vai aprender a dar mortal para trás. Então, quando a mulher ela se coloca nesse papel da feminina, ela entende que ela vai atrair com um cara que vai desbravar a mata para ela passar. Então, muitas vezes ela se coloca atrás e não abaixo do cara, porque ela quer se colocar no papel da protegida. Aí ele vai na frente e me protege, entende? Mas a mulher que é empoderada, ela não faz isso porque ela é prática demais. Ou seja, o cara chama ela pra sair, não, a gente se encontra lá. Eu fui levar uma mulher pra jantar esses dias, por mais que ela morasse longe e eu não tenho carro, eu falei, que hora que eu posso te buscar? Eu vou colocar a parada do Uber na sua casa. Não, ela chegou a escrever, não precisa, e depois não, eu aceito sim. Talvez por uma questão de segurança, não? Ela tá com medo do cara saber o endereço dela? Não, isso não, mas no sentido de aceitar a gentileza. Tipo, mesmo o cara que não tem carro, ele se preocupar em chegar junto com ela no restaurante. Então você que é prática demais, se permita ser feminina. Se permita deixar com que o cara faça o papel dele. Porque nenhum cara quer ficar com uma mulher que tem um pau maior que o dele. E com essa frase, e com essa filosofia, a gente vai encerrando a nossa participação. E eu queria agradecer demais a sua vinda. E merece uma parte 2, hein? merece a parte 2, hein? Merece. Você quer que o Guilherme venha de novo? Comente aí, deixa aí nos comentários. E como que as pessoas podem buscar? Não deu tempo da gente ler todas as perguntas, né? Mas vamos ter as oportunidades. Como que as pessoas podem fazer consultas com você? De psicoterapia, Te encontrar nas redes. te encontrar nas redes sociais. E só mulheres que podem, homens também podem. Homens Como também. que funciona? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado você pela que sua agradecemos. audiência. E é muito importante pra gente, tanto pra mim quanto pra eles, que você se inscreva nesse canal, deixe o like. Por quê? Todas as vezes que você se inscreve, deixa o like, o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e incentiva aqui para que eles possam trazer mais convidados para agregar na sua vida, ok? Então esse é um presente nosso para você, no mínimo, né? Custa nada para você se inscrever. Você acha que se inscrever agora ou não? Eu Vamos acho que esperar, sim. Vamos esperar. Ó, Acho que sim. Já se inscreveu? Não, agora foi. Coloca o dedinho aí, ó. Agora Agora foi. Então agora que você se inscreveu e deixou seu like, nosso muito obrigado. Eu quero convidar você para conhecer meu trabalho. Corre lá no Instagram, @meuconselheiro. E lá você tem informação sobre tudo. Sobre as lives, sobre as mentorias. E aproveita para digitar a palavra ERA em qualquer vídeo meu. Eu vou mandar um presente para você no direct. Ó, super fácil de memorizar, hein? Meu conselheiro. Meu conselheiro. Aí, ó. Já tá aí. Nome excelente. Valeu demais, Guilherme. Valeu você que assistiu até agora. Obrigada, Guilherme. Obrigado. Prazerão. Volte sempre. É isso aí. Isso aí. E até a próxima. Tchau, pessoal.